Olá, sou a professora Patrícia, da Educação de Jovens e Adultos, e hoje estou aqui com vocês para a gente falar um pouquinho da história do Brasil. E dentro da história do Brasil, não podíamos deixar de falar sobre a mineração no Brasil. É muito importante conhecer sobre a mineração, como ela surgiu no Brasil, a importância dela e quais foram as pessoas responsáveis para que essa mineração acontecesse. Então, no Brasil, a gente precisa lembrar, primeiro, entender o que é a mineração. Então, olha só, a mineração ela tem um conceito geral para os tempos antigos e para os tempos de agora. Então, a mineração corresponde a uma atividade econômica e industrial que consiste na pesquisa, exploração de lavras, que é a extração, e beneficiamento de minério. Por exemplo, ouro, ferro, prata, entre vários outros minérios encontrados no subsolo da natureza, presentes lá no subsolo. Então, o que acontece? A mineração hoje, ela é muito importante para a economia do nosso país, como foi em uma parte também lá na parte do Brasil colônia. Lembra que Portugal veio para o Brasil, colonizou o Brasil e a gente ficou sob a supervisão de Portugal, sendo uma colônia? Tudo que acontecia aqui deveria ir para Portugal? Então, assim também aconteceu com a mineração. Mas por que surgiu a mineração no Brasil? Qual o motivo que levou a mineração a acontecer aqui no Brasil? Então, olha só, com a mineração, com o uso dos minérios que são retirados, vocês sabiam que são fabricados várias coisas com essa mineração? Olha lá, são fabricados computadores, são fabricados estradas, cosméticos, são usados muitos minérios na fabricação de cosméticos e também de estruturas metálicas. Por exemplo, o minério de ferro, ele é fundido e ele se transforma em estruturas metálicas. Então, a gente tem muita mineração hoje envolvida na nossa vida diária. E aí, no final do século XV até o século XVII, o Brasil passou por várias situações. Isso é lá, pessoal, quando eu estou falando dessa época, é lá do Brasil colônia, quando a gente ainda era colônia de Portugal. E o que aconteceu? O Brasil, Portugal, as pessoas de Portugal vieram para cá, o rei veio e ele trouxe com ele várias pessoas importantes para cuidar do Brasil. Então ele disse assim, olha, tudo que acontecer aqui no Brasil vai ser enviado para Portugal. Então, se vocês criarem gado, se criarem alguma coisa aqui, a gente precisa do lucro daqui para mandar para Portugal. E aí o Brasil passou por uma fase muito boa em relação à produção de cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar era uma produção muito grande aqui no Brasil e dava muito dinheiro, muito lucro para Portugal. Só que aí a cana-de-açúcar começou a gerar pouco dinheiro, começou a não render tanto, não dar tanta riqueza para Portugal. E foi aí que, na época da colonização, o cultivo grande de latifúndios e monoculturas. Então, nessa época, cultivava-se muito a cana-de-açúcar, como eu falei, que são as monoculturas. E aí, lembra que vocês já devem ter visto na história, filmes, que a gente tinha, por exemplo, os senhores de engenho? Então, nessa época, tinha-se uma pessoa que, olha só, cultivava o algodão, a cana-de-açúcar, o tabaco, a mandioca, e eles eram uma sociedade bem distinta. A gente tinha, por exemplo, o senhor de engenho, que era quem detinha toda a riqueza daquela região, e tinha as pessoas que trabalhavam na parte da plantação, da colheita, que eram geralmente escravos ou pessoas livres que precisavam daquele trabalho. Então, era uma sociedade dividida em duas partes: os ricos, bem ricos, e as pessoas que precisavam do trabalho ou eram escravizadas. E aí veio a queda da cana-de-açúcar. Geralmente vocês vão escutar isso na história, a queda da produção da cana-de-açúcar. E essas pessoas começaram a se perguntar, e agora, o que a gente vai fazer? Ah lá, a crise da produção açucareira do Brasil. E aí? Portugal não quer saber se o açúcar não está dando certo, o que vai acontecer. É sempre baseado no dinheiro. Precisava-se de outros recursos
para gerar dinheiro para Portugal. Então, no final do século XVII para o século XVIII, começou a aparecer a efetivação da mineração no Brasil. Como que aconteceu? Os bandeirantes, que eram as pessoas responsáveis por desbravar as terras brasileiras, como assim? Por quê, professora? Porque geralmente tudo no Brasil acontecia próximo do litoral. O que é o litoral? São as praias. Por que isso acontecia próximo às praias? Porque o acesso dos navios que vinham de Portugal, o transporte nessa época era somente marítimo, era somente por navios. Então, as pessoas tinham cultivo próximo ao mar, as regiões mais próximas, litorâneas que a gente chama, para facilitar o transporte para o porto, que era onde se carregava todo o material que iria para Portugal. E aí, os bandeirantes eram pessoas que começaram a desbravar as terras brasileiras. Então, por exemplo, eles iam atrás não só de terras, mas eles iam atrás de indígenas que eles queriam escravizar para poder trazer para os senhores de engenho. Eles iam atrás de terras novas, de lugares bons para plantação. Então, os bandeirantes fazendo essas viagens, olha só, eles chegaram na região central do Brasil. A mineração do Brasil colonial só se tornou realmente um negócio efetivo nas primeiras décadas do século XVIII, produzindo um sistema econômico próprio e no interior do Brasil. Então, lembra que eu falei que a plantação de cana-de-açúcar era mais no litoral? Com o problema da cana-de-açúcar, começou a surgir uma entrada para a parte central do Brasil. Naquela época, não se tinham estradas, não se tinham rodovias, não existia avião, tudo era feito ou a pé ou a cavalo. Então, eles levavam muito tempo para chegar em uma região distante. Então, era 40, 50, 60 dias para chegar, por exemplo, do Espírito Santo, que é no litoral, até Minas Gerais. Os bandeirantes descobriram então o ouro no Brasil. E com a descoberta do ouro, claro que, olha só, quem eram os bandeirantes? As pessoas que iam desbravar esses terrenos, novas áreas, novos lugares. A gente já falou um pouquinho que aqui no Brasil, o Brasil é um país muito grande, muito extenso. O que é extenso? Em território, um território muito grande. E geralmente não existiam estradas, não existiam meios de transporte que não fossem a cavalo ou a pé. Então, as pessoas levavam muito tempo para chegar de um estado ao outro. E aí, os bandeirantes eram responsáveis por essa descoberta. Eles iam desbravar novas terras e, além disso, eles iam atrás de recursos. Por exemplo, rios que fossem bem volumosos para uma nova colônia. Eles iam em busca de mão de obra, por exemplo, índios que moravam aqui iam ser escravizados, e essa era a função dos bandeirantes. E em uma dessas idas a partes diferentes do Brasil, eles vieram para Minas Gerais e nessa região eles descobriram o ouro. Então, eles encontraram, com a chegada do ouro, né, com a descoberta do ouro, isso foi assim um grande boom lá em Portugal. Por quê? Porque o ouro é uma riqueza muito grande e que precisava de uma mão de obra ou de equipamentos quase nada caros ou engenhosos. Por exemplo, para um engenho lá na cana-de-açúcar era necessário uma estrutura muito grande. Então eram fazendas enormes, plantações enormes. E com o ouro já era totalmente diferente. A pessoa precisava ter ali perto, próximo do rio, uma moradia, uma forma de ficar, e ela ia garimpar aquele ouro, juntar o ouro, então não demandava uma estrutura muito grande. E aí cresceu muito o olho das pessoas de Portugal que queriam vir para o Brasil. Sabe as pessoas que queriam vir? Por exemplo, as pessoas que realmente tinham muito dinheiro e queriam investir na mineração. Outras pessoas que
que não estavam muito bem, não ganhavam muito, eram homens livres, mas queriam vir para o Brasil e dessa forma eles conseguiam enriquecer. Por quê? Porque se ele chegasse na beirada do rio, conseguisse achar uma boa quantidade de ouro, ele ia vender esse ouro e com a venda desse ouro, ele poderia comprar escravos, ele poderia comprar mão de obra para ajudar na lavra dele, na mineração dele. E isso então aconteceu com o abandono também das plantações. Claro, o ouro nesse momento estava dando muito mais lucro do que as plantações. Então, foi uma mudança enorme no Brasil em relação ao ouro. Por isso a importância de se saber e entender da mineração aqui no Brasil. E aí veio então a parte do ouro de aluvião. O que é o ouro de aluvião? É uma palavra diferente, mas vocês todos já conhecem, já ouviram falar. O ouro, ele aparecia nas margens do rio ou na parte interna do rio, quando tinha muita areia ou cascalho ou até mesmo argila. Então eles usavam uma peneira para peneirar aquela água, então eles passavam a peneira pela água do rio, nas partes onde eles pegavam alguns sedimentos e iam peneirando até encontrar pedrinhas bem pequenas de ouro, ou às vezes encontravam pedras maiores e iam juntando esse ouro. Por isso o nome ouro de aluvião. Por quê? Por que a gente tem que falar disso? Tem situações diferentes. Hoje em dia, a gente tem uma mineração super avançada, com equipamentos muito modernos, que podem furar o solo ou podem cavar profundidades muito grandes. Nessa época, não tinha equipamento, não tinha um desenvolvimento grande da mineração. Era o início. Portanto, era saber que essa forma de captar o ouro da natureza em forma de aluvião é muito importante, porque era uma mão de obra barata, era fácil de conseguir. E aí, olha só, era uma extração simples na margem dos leitos dos rios, então qualquer pessoa podia fazer. E aí, não precisava de tecnologia. Precisava de ter tecnologia, sabedoria? Não precisava. Se você fosse para a beirada do rio, peneirasse e conseguisse ouro, você podia vender esse ouro sem problema nenhum. E ainda assim, não tinha uma regra ainda geral para a mineração. Não tinha alguém que cuidava dessa parte, por exemplo, como vai ser dividido, o que essas pessoas precisam pagar para Portugal, quem vai tomar conta desse ouro. Ainda estava tudo muito novo, tudo muito diferente. E isso trouxe uma dificuldade enorme e uma mudança muito grande na economia do Brasil. Por quê? Porque olha só, neste período também aconteceram, uma porção de guerras por território. Dado que os paulistas, como sendo os responsáveis pela descoberta, foram os paulistas, os bandeirantes paulistas que chegaram aqui em Minas Gerais. Eles não queriam abrir mão das riquezas, do ouro. Ao passo que outros exploradores que também chegaram por lá, sabendo da notícia, também queriam o direito de explorar o local. Então, claro, onde tem riqueza em abundância, também tem guerra. E quem iria cuidar desse ouro? Essa é uma discussão que a gente vai deixar para a próxima aula. Por quê? É muito importante falar sobre essa mineração e como ela também desenvolveu no Brasil e teve a sua queda. Então, a gente vai deixar para a próxima aula essa outra parte. E aí a gente vai falar realmente como diminuiu essa produção de ouro também. Então, para acessar a nossa plataforma, as atividades na plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube SMED-GV. Já a gente está de volta com a próxima aula. Até mais!